Senhor que você serve. Esse é o Senhor. Acredita, igreja. Eu, quando ouço essa canção, eu me lembro de quem eu era e de quantas vezes o Senhor vem e sempre esconde minha vida. Na minha vida profissional, na minha vida como filho, na minha vida como pai, principalmente na minha vida como esposo. E que Deus continue sendo escudo para a minha família e para todos nós. Todos nós temos que ter uma verdadeira entrega. Meus amados, o momento de dízimos e ofertas, ele é sempre importante. Porque quando nos ofertamos em espírito e verdade a Deus, Ele torna possível que todas as coisas, diante da sua vontade, em nossas vidas. Mas que Ele continue dando sabedoria a cada irmão, que Ele continue sendo o que Ele é, sempre em vossas vidas. Nesse momento de dízimo e oferta, sabemos que continuamos a apoiar a casa do Senhor em tudo. Mas Tão grandes que nem podem
vais prosperar. Amém. Sonho de Deus. E por falar em sonho de Deus, em Eclesiastes 6,12 nos diz: porque quem sabe é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vida vã, os quais gasta como sombra, pois quem declara ao homem o que será depois dele, debaixo do sol. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Mas nesse momento de dízimos e ofertas, eu vou pedir a nossa irmã Rejane que possa estar orando pelos dízimos e ofertas, mas pela mensagem que estará vindo aos nossos corações. Amados, gostaria que vocês orassem comigo, intercedendo a Deus pelas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já nos fez nesta noite. Nosso coração está aqui cheio de graça, de alegria pela presença do Espírito Santo aqui conosco. Então vamos adorar este Deus em oração, agradecendo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por este noite. Nós te damos graça, meu Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, meu Pai. Nós te damos graça, meu Deus, porque a nossa vida pertence a Ti. Oh Deus, nos ajuda para que a única dependência nossa seja em Ti. Que o Senhor seja cada dia, meu Pai, presente em cada coração aqui. Pai Santo, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes a ansiedade do nosso coração. Tu sabes a nossa necessidade, meu Pai. Então trabalha no individual de cada um. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo, meu Deus, que não te permite dar o nosso culto de adoração a Ti, como o Senhor merece. Então, meu Deus, tira toda tristeza que tiver no coração, toda angústia, toda aflição. Porque os Teus sonhos, Senhor, são maiores do que o nosso. E a Tua palavra diz: se o Senhor é por nós, nada será contra nós. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E nós te agradecemos, meu Pai, por esta noite, o Senhor nos trazer até aqui. Pai Santo, nós te agradecemos pelos dízimos das ofertas aqui levantadas. Que o Senhor, Deus querido, tocou em cada coração, falou através da Tua palavra, mas que tudo que for ocorrido, meu Deus, que tudo que for depositado ali, meu Deus, seja para a glorificação do Teu santo nome e para a Tua obra. Perdoa, meu Deus, nossos pecados e as nossas falhas, e que nossa entrega maior seja as nossas vidas no Teu altar. Também te peço, meu Deus, pelo pregador desta noite, o nosso irmão Douglas, meu Pai, que Teu Espírito Santo unge o Teu servo e que os lábios deles possam ser abençoados. E assim, meu Deus, o Senhor venha falar através da vida dele, as nossas vidas, meu Pai. E que os nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra. E que nesta noite haja libertação, cura, restauração. E que a gente possa sair daqui transformado. Porque o Teu nome tem poder, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Nesse momento, a palavra está. Mais uma vez eu quero saudar aos amados irmãos que estão aqui presentes, como também os que estão em casa, nos seus lares, e também os que irão de alguma forma ver as imagens desse culto. Mas eu vou desde já saudando a
de Cristo, em nome de Jesus, né? E se eu não falasse mais nada, já seria o suficiente, porque a minha mensagem, o que eu preparei, é justamente em cima desta música. Pedi a Lucivaldo para que nós tocasse essa música, e é uma música que eu não tenho segurança de cantar ela, porque eu não cheguei a aprender realmente a cantar, mas é uma música que fala muito forte ao meu coração, como também ao coração dos irmãos, com certeza, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Que foi dito pelo irmão Paulo César. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, os sonhos de Deus são maiores que os do Lucivaldo, também do irmão Douglas, de cada um dos que estão aqui. E nós vamos nessa noite meditar, e eu garanto que eu não vou passar da meia-noite, só nem ficou preocupado, ver se resume um pouco. E essa minha palavra, irmãos, é baseada em cima do texto bíblico. Eu queria que os irmãos abrissem suas palavras, suas Bíblias em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 37. É uma palavra maravilhosa, mas nós vamos ler apenas 3 versículos como base, que é Gênesis capítulo 37. O título diz assim: José é vendido por seus irmãos. Amém? E ele diz nesse texto: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu fiz um esboço, e todos conhecem essa história de pó salteado, não é verdade? Uma palavra maravilhosa. E eu fiz um pequeno resumo sobre essa questão dos sonhos. Que Deus possa assim nos fazer compreender a função da sua palavra, possa aplicar em nossos corações. Eu quero começar essa explanação nos perguntando: qual a vantagem de ser honesto em meio à corrupção? José não gostavam nem de ouvir sua voz, né? Eles repudiavam o seu irmão. Eu continuo fazendo pergunta aos irmãos: quais são os sonhos dos irmãos? Ter uma casa própria. Quando eu estava fazendo esse esboço, Lucivaldo, eu me lembrei uma cena que era até engraçada, do Pica-Pau, quando perguntava a Pica-Pau o que ele almejava. Aí ele dizia: iate, dinheiro, mulheres, né? Então, a minha pergunta é essa: casa, uma casa própria, um carro novo, uma vida financeiramente realizada, ter um iate, casa na praia,
Ou você apenas queria ter seus filhos, seus parentes e amigos, pais, mães, convertidos ao Senhor? Amém? Mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E nós vamos entender porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Não é verdade? O que significa sonho, irmãos? No meu entender, eu até vi um certo cientista falando sobre isso, porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é muito estudado, mas não compreendido 100%, né? O ser humano não é compreendido 100%. E na verdade o sonho, irmãos, é um filme. Essa é a minha visão. O sonho da gente é um filme ao vivo e a cores do que nós vamos alcançar. Algo que nós possamos alcançar, nós podemos ver revelado no sonho. É um filme. A nossa cabeça vê tudo, vê todas as coisas, tudo que está acontecendo, né? Assim foi o sonho de José. Ele sonhou que seria rei sobre seus irmãos e seus pais, né? Primeiro sonho, José sonhou que seria rei sobre os seus irmãos. E os irmãos já não gostavam, já não toleravam ele, por conta das denúncias que ele fazia, né? Por conta do carinho que o pai tinha em demasia para com ele, porque ele era o filho mais novo. Mas aí vinha as denúncias, aí eles odiavam realmente o seu irmão, né? Então, no primeiro sonho, ele chega e diz aos seus irmãos: olha, vem, eu quero contar um sonho a vocês. Nós estávamos no campo e nós estávamos amarrando os molhos, né, dos trigos que eles plantavam lá, e de repente todos os trigos de vocês se curvaram mediante ao meu molho. Aí eles já interpretaram de cabeça, né? O menino ainda atordoado, que estava aprendendo o que era aquela situação, não sabia realmente. Ele apenas sonhou e disse: os molhos de vocês tudo se rendeu ao meu, se dobrou diante do meu. Aí eles ficaram furiosos, cada vez mais odiando o irmão. Você vai ser rei sobre nós, né? Aí ficaram valentes, né, com ele. Mas na verdade, irmãos, o sonho de José não era apenas o desejo como nós temos. Nosso sonho, quando perguntar para você o que é que você sonha, é de ter uma casa própria, é de ter um carro, é de ter uma vida equilibrada, é de se casar, de ter filhos. Esses são os sonhos, são os desejos, né? E o sonho de José foi revelação. O sonho de José foi revelação em sonho, é diferente, né? Por isso que eu digo que é semelhante a um filme, que nós vemos tudo o que acontece. Então José, quando ele sonhou, ele pôde ver que o futuro seria ele ser rei com seus irmãos e seus pais, né? Quando ele conta o segundo, ele diz: olha, mais uma vez sonhei, e dessa vez os meus 11 irmãos, o sol, as estrelas e mais 11, né? Mais 11 estrelas se dobrou diante de mim. Então eu achei maravilhoso, irmãos, quando eu comecei a ler isso aí, porque o Jacó, ele também indagou o filho: você disse que será rei sobre mim e sobre sua mãe? Mas a palavra diz que Jacó guardou aquela palavra em seu coração. Ou seja, ele disse: opa, tem alguma coisa aí, né? Não foi como seus irmãos: é apenas um sonhador que está esnobando, né? Irmãos, quando Deus monta um plano de salvação de um povo, as forças do mal se levantam contrário. Todas as vezes é assim, não é verdade? Lá no começo de tudo foi assim. Quando Deus diz: Moisés, tu vai tirar o meu povo que está cativo.
Mas só que antes o plano foi quando Moisés nasceu, era no berço. Foi feito um plano para exterminar Moisés, para matar Moisés. Então todo mundo sabe que Moisés é chamado de filho das águas, porque ele foi colocado em um cesto, colocado nas águas, e foi cair lá, e foi criado dentro do palácio, né? Mas ele foi protegido, porque o plano de salvação de Deus era Moisés salvar aquele povo. Mas as forças do mal se levantou para destruir os planos de Deus. Mas só que os sonhos de Deus, irmãos, são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados, né? Os sonhos de Deus não podem ser frustrados, ninguém pode. Toda a força do mal que se levanta não consegue destruir. E com Jesus foi da mesma forma. Depois nós vamos ver isso. Na verdade, José era apenas um sonhador, que mais tarde, depois de muito sofrimento, acho que Paulo César falou sobre isso, que quando nós somos crentes, passamos por tempos difíceis, problemas, né? Tristeza, angústia, né? Aí ele, depois de muito sofrimento, calúnia, difamação, isso é porque está tudo dentro da palavra, nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Calúnia, difamação, prisão, ele chega a amadurecer, ele ficou amadurecido, ele já ficou, Deus transformou a situação, e não era mais um menino sonhador, mas ele era um intérprete de sonhos, ele mais não sonhava, diante daquela prisão, né, que nós sabemos o porquê, nós não vamos entrar em detalhe o porquê ele foi preso, que todo mundo sabe a história, né? Ele foi acusado de coisas que ele não fez e foi encarcerado. Ainda na prisão ele se torna intérprete de sonhos, né? Então ele interpretou 2 sonhos ali na cela onde ele estava encarcerado, dos seus companheiros de cela, né? Deus mostrando respeito à autoridade constituída, que Deus podia muito bem ter dado mais um sonho a José, e José chegar a anunciar ao rei o que iria acontecer com ele, não é verdade? Mas não, José agora ele era intérprete de sonhos, ele interpretava sonhos, só que ele estava lá encarcerado, sofrendo na prisão, injustamente, né? E Deus, como Deus é maravilhoso, irmãos, eu fico maravilhado com as coisas de Deus, porque Deus, ele respeita as autoridades constituídas. Então Deus dá um filme na cabeça do rei, e o rei tem aquele sonho, 2 sonhos ele sonhou, que ninguém interpretava. Primeiro ele sonhou que haveria um tempo, né, de fartura. Então ele viu no sonho as espigas comendo umas às outras. E depois ele teve um segundo sonho que viu as vacas comendo umas às outras, né? Então ninguém interpretava esse sonho. O rei, ele chamou todos os intérpretes, todos os pensadores, todos os cientistas para interpretar os sonhos do rei, mas ninguém conseguia, só fazia querer enganar o rei, e o rei não se convencia, porque o sonho que ele sonhou era muito claro do que iria acontecer, era um filme do futuro, era o que eles iam passar, né? Aquela nação ia passar pelo um período de grande fartura e um período de grande seca, né? Que seria tudo destruído. Foi o plano de salvação que Deus lançou para que não só os egípcios, né? Não só a família de José, porque o plano de Deus não era só salvar José, Jacó e a família, a mãe e os filhos e os irmãos, né? O sonho não era esse, porque os sonhos de Deus são maiores
do que os nossos. Então, irmãos, depois de um período de tempo que nós sabemos que os dois sonhos foram interpretados, e daquele sonho, um dos jovens que estavam presos, ele interpretou e disse: tu vai ser assassinado, tu vai ser morto, né? E então ele foi morto. Aí o outro ele disse: tu em poucos dias tu voltarás a servir na casa do rei. Os sonhos também foram interpretados. Então ficou isso na memória daquele homem. Então José, quando o homem foi sair da prisão, ele disse: lembra-te de mim quando estiver lá fora. E aquele homem esqueceu dele, e passou-se mais de 2 anos e ele encarcerado. E de repente o rei começou com esse sonho, sonhou e precisava de ser interpretado, e ele sofria muito com esse sonho e não tinha quem interpretasse. Então o copeiro do rei se lembrou: Senhor, eu conheço um que está lá encarcerado e que ele interpretou 2 sonhos e deu certo. Um morreu segundo a palavra do sonho dele, que ele interpretou, o que ele tinha sonhado, e também o que eu sonhei, que estaria a servir de volta aqui. Então o rei se interessou e mandou chamar a José, para que José interpretasse os seus sonhos, né? José fez a interpretação, né, que nós sabemos a humildade de José, e que de José reconhecia que não era ele, era Deus, porque estava por trás. Ele dizia: não sou eu, sou o Senhor, né? Mais uma vez eu repito essa frase: quando Deus monta um plano para salvar a humanidade, mais uma vez as forças do mal se levantou para tentar matar a criança. Da mesma forma que tentou matar, muitas crianças foram mortas, sabe? Quando Moisés ele escapou da morte, foi lançado no rio, mas as crianças que tinham a partir de 2 anos, até 2 anos de idade, foram mortas à espada. Então foi uma carnificina muito grande, um sofrimento muito grande, que as mães tomavam os filhos das mães e matavam, porque o alvo era destruir a Moisés, naquela época, né? Então, quando Deus novamente monta um plano de salvação, dessa vez com o menino Jesus, né? Que ele, olhando, a palavra de Deus diz que quando Deus olha de cima para baixo, diz que precisa de um que esteja pronto para se tornar o Cordeiro Santo, para poder salvar a humanidade. Então não conseguiu. Então Jesus veio para nascer da Virgem Maria, né? E as forças do mal se levantou também da mesma forma para matar a criança, para poder ser destruído, para que os sonhos de Deus não fossem realizados. Mas na verdade os sonhos de Deus não são igual aos nossos sonhos. O plano de Deus não era de salvar as pessoas boas, os nossos amigos, os familiares, mas também aos perigosos, de alta periculosidade, todos aqueles que enchem os presídios de todo o mundo. Por isso, irmãos, que o plano de Deus é diferente dos nossos, porque nós somos um pouco limitados e não somos jamais como Deus, que é dito como o Pai, né? O nosso Pai. Esse plano de Deus, irmãos, continua sendo válido até hoje. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? Não é verdade, irmãos? A palavra falou forte ao meu coração sobre isso, porque a humanidade não é só o país Brasil, não é a humanidade inteira precisa de salvação. E quando Deus monta esse plano, era para todos, né? É para todos.
é para os maus. Até Jesus chegou a dizer várias vezes que disse: olha, eu não vim para os mansos, não vim para os bons, vim para realmente os doentes, né? O médico não vem para os sãos, não vem visitar quem está são, vai visitar quem está doente. Alguns de nós calejam os seus joelhos, pedindo salvação para seus parentes, mas os planos de Deus são mais do que os nossos, e precisamos orar mais pelos encarcerados, ou mesmo pelos que cometem diariamente crimes, né? Essa é a vontade de Deus. Não fomos chamados apenas para vir para a igreja e pronto, né? Como dizia o pastor Paulo, salvo, sentado e satisfeito. Mas precisamos dobrar nossos joelhos em outras causas, né? E nisso nós podemos entender, irmãos, quando Jesus, aquele que se revoltou, quando ele convocou os seus discípulos: vamos ali comigo orar, e subiu lá no monte, né? Foi orar, e quando Jesus estava orando, ele se levanta a vista e olha, e os discípulos já estavam dormindo. E Jesus chega a eles e diz: rapaz, você não consegue velar comigo 1 hora, né? Então Jesus orava, irmãos, era justamente porque Jesus não estava precisando de oração, ele não estava carente de oração, não era por ele, era por nós, e era por esses que estão precisando de salvação, precisando de mudar suas vidas. Amém? Que nós possamos dobrar nossos joelhos, não só egoístas, pensando apenas nos nossos, mas também, como ele diz, amai os vossos inimigos, né? Essa é a forma de amar, é nós nos preocuparmos de querer também que eles sejam salvos. A vontade de Deus não é nossas, não é as nossas. A vontade de Deus não é as nossas vidas boas aqui na terra, mas é que nós nos preparemos para a vida futura. Essa é a vontade de Deus. Se você quer saber o que é a vontade de Deus, não é a satisfação aqui, a realização profissional, não é o dinheiro, a fortuna, o bem-estar, não é ter saúde, porque todos vão passar por essa questão da morte, né? Entretempo ou fora de tempo. A nossa vida, irmãos, a vida futura, a nossa vida eterna, essa é que Deus está querendo que nós nos prepare para que nós possamos viver a vida com Cristo, mas principalmente povoar o céu, porque Ele ama a todos sem diferença. Deus não se compara a Jacó, que Jacó amava seus filhos com diferença, não era? Bem claro isso, que amava um mais que os outros. A palavra de Deus diz que ele paparicava tanto aquele filho que ele criou ciúme aos filhos, né? O ciúmes, o ódio. Dai de graça o que de graça recebeis. A palavra de Deus não diz para nós: dai de graça o que de graça recebeis. E o que de graça nós recebemos? O que de graça nós recebemos foi a nossa salvação através de Cristo Jesus. Por isso precisamos continuar orando e anunciando que a salvação é Cristo. A salvação é Cristo. Sem Ele não há salvação, né? Nem Ele, sem Cristo não há salvação. Existe muita gente enganada, mas se não for através de Cristo, ninguém chega ao Pai. Foi Ele mesmo que garantiu essa palavra. Como podemos fazer orações às chagas de Cristo? Irmãos, eu fiquei estarrecido
Fiquei com o coração totalmente triste, Regiane, porque eu não sabia. Eu estou com 56 anos de idade, já estou velho, mas não sabia que as pessoas fazem orações às chagas de Cristo. E essa semana eu escutando o rádio, e aquele jovem dando uma palavra, e falando sobre, clamando as chagas de Cristo. Irmãos, as chagas de Cristo é motivo de vergonha para nós. As chagas de Cristo, sabe o que acontece? Que diz a palavra que só tem uma coisa no céu que foi feita pelos homens, pela humanidade, que é justamente as chagas de Cristo. Quando Cristo voltou, ele morreu, ressuscitou, e quando ele se apresentou, Tomé, com a sua incredulidade, disse: eu só creio se eu tocar nas suas chagas. Então ele disse: então vem e toca. Então a palavra de Deus revela que no céu tem as chagas de Cristo. Mas irmãos, se Cristo está vivo, se Cristo ressuscitou, qual é o motivo de nós não ir direto a Ele? Qual é o motivo de nós fazermos orações, petições, clamar as chagas de Cristo? E uma mentira que está sendo pregada há tanto tempo. Jesus morreu há 2020 anos, que acontece da história, mas as pessoas continuam mentindo, e prega e fala algo em cima de um instrumento que chega na audição de tanta gente, enganando as pessoas, enganando os jovens, enganando as pessoas que não leem, e as pessoas continuam mentindo, irmãos. A chaga de Cristo foi motivo de vergonha para nós, que foi o sofrimento que Ele passou. Foi transpassado, tem 2 chagas maiores, e tem as mãos furadas, os cravos nos pés, chagas nas cabeças dos cravos, dos espinhos. E as pessoas fazerem, eu não sabia, que as pessoas fazem orações, petições às chagas, clamam às chagas de Jesus. Irmãos, como é que as pessoas clamam para que as pessoas venham adorar um santo sepulcro? Santificam um sepulcro, um túmulo que foi emprestado. Jesus morreu, foi botado no túmulo de José de Arimateia, emprestado, ele nem túmulo não tinha. Mas as pessoas santificam o lugar onde foi colocado. As pessoas venham adorar o manto, que eles chamam de manto sagrado, um pano que cobriu Jesus, por causa da chaga de Jesus, o sangue de Jesus ficou as marcas. E ele diz: ó, que veja que o rosto dele está aqui. Mas não é, irmãos. A finalidade é que Jesus está vivo. Essa é a verdade que tem que ser estendida, tem que ser mostrada aos corações. Jesus está vivo, ressuscitou, e Ele está vivo. Não precisa ser direcionado a A, B, C. Precisa ser direcionado diretamente a Jesus, que Ele é o sacerdote eterno. Ele foi escolhido para isso, por Deus. Ele altamente se escolheu. Ele disse: não, eu vou me sacrificar. E eu dizia hoje a uma jovem lá em casa, disse: olha, foi tão difícil que Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que se faça a tua vontade e não a minha, né? Cristo está vivo, irmãos, e por que a gente não anunciar, a gente ficar calado, a gente ficar envergonhados em falar a verdade, com medo de chocar as pessoas? Não é verdade? As pessoas muitas vezes não se direcionam as pessoas para dizer que aquilo é mentira, para mostrar a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas continuam mentindo. Eu estou aqui, irmão, nós estamos aqui no Templo Batista, da Igreja Batista, mas não é Igreja Batista, Regiane, irmão Paulo César, não é o segmento batista, a norma batista que vai levar ninguém para o céu. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja católica, ou budista, qualquer uma, nenhuma que se apresente como você estiver aqui, você está no céu. Se apresenta, está negando a Cristo. Quando se apresenta, está negando a Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi para salvar ele. Eu sou o caminho, só tem um, é o singular. Eu sou o caminho, a verdade, então não há outra verdade a não ser Ele.
e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que nós continuamos envergonhados de dizer essa palavra para as pessoas? Que as pessoas só têm salvação se for através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmãos, voltar, pelo menos nos tempos passados, aqueles tempos, irmãos, que agora está difícil por conta dessa pandemia, né? Nós estamos limitados, mas enquanto a gente não pode, a gente pode dobrar os nossos joelhos. Pode dobrar o nosso joelho para que Deus possa quebrar essa cegueira espiritual dessas pessoas. Pessoas que, como Saulo, né? Saulo de Tarso, era um homem altamente religioso, prudente, zeloso por Deus, se revoltou com os cristãos, porque os cristãos começaram a seguir a Cristo. Então vou surrar, eu vou perseguir. Por quê? Porque ele era um homem zeloso, ele era um religioso, ele era um seguidor de Deus, mas não de Cristo. Então ele rejeitou a Cristo, rejeitava a Cristo, a ponto dele revelar-se a ele, né? Dar um clarão e ele começar a conversar com Cristo sem saber, Senhor, com quem eu falo? Jesus diz: eu sou aquele a quem tu estás perseguindo. Tu estás perseguindo. Ele disse: eu não estou perseguindo a você, estou perseguindo os cristãos, né? Mas na verdade, irmãos, quando Saulo se converteu, a mente dele se transformou como a mente de Cristo, de querer salvação para as pessoas, né? Pregava para todos. Ele, quando estava encarcerado, que ele estava lá, que ele foi lá, ficou preso, encarcerado também injustamente, né? Foi preso injustamente, mas que a história dessa prisão de Paulo é porque ele contrariou aquela autoridade que tinha ali. Ele tinha uma autoridade que tinha sobre uma jovem, ele era um escravo deles, e ela estava endemoniada, e simplesmente Paulo disse: ó, sai em nome de Jesus, e essa jovem ficou livre. Então os caras ficaram revoltados com Paulo e prenderam Paulo e Silas na cadeia. Quando Paulo ficou lá, ele estava cantando louvores, chicoteado, né? Chicoteado, sentindo dores, sentindo vergonha, sentindo todas as perseguições dentro da cadeia. Mas Paulo não estava revoltado com Deus, e estava louvando ao Senhor, né? E é isso que ele fazia, ele orava pelas pessoas. Quando eles chegam, que acontece um milagre ali, que Deus faz que há um terremoto ali, que as cadeias se quebram, eles foram as algemas que estavam sobre eles. Então as pessoas ficaram atormentadas, disseram: ó, foge, pode ir embora. Ele disse: não, eu não vou fugir, de jeito nenhum. E depois, quando foi mais tarde, daquelas pessoas que estavam atormentadas disseram: Senhor, o que fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Precisamos crer no Senhor nosso Deus para ser salvo, eu, nós e nossa casa, mas também a casa daqueles, porque aqueles que estão encarcerados lá, eles têm mãe e têm pais. Também a gente tem que orar por essas famílias, porque Jesus é superior a nós. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Que Deus nos abençoe e faça-nos compreender a porção da sua palavra. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento, porque é fato, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede
sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o que quero ter, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão lindo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Comigo. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Sim, comigo. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro